Bem-vindos bem-vindos mais um ano juntos. Como passou rapidinho, não? No ano de 2021, começamos a nossa primeira novena. 9 dias vivendo toda uma preparação para o nascimento. Como nos foi preparado um momento único para chegarmos até aqui. Percebemos que mãe e pai é essencial para a nossa existência. Família definimos como parte de nossa cultura, amor e missão. Então, agora que estamos aqui, já com tudo que precisamos para a nossa existência, o melhor é seguirmos em frente. O ano de 2022, começamos nossa segunda novena, a Casa de Nazaré. A proposta foi passarmos 9 dias na casa de Nossa Senhora. Recebemos um convite para ficarmos em Jerusalém, passeamos, conhecemos um pouco de nossa história, de nossa infância, percebemos nossas dores, traumas. Não tem como chegar até aqui sem ter passado por estes momentos. Decidimos também seguir em frente. Então, estamos aqui mais esse ano, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu acho que tem algum microfone que está ligado, não sei. Está dando aqui para mim. Bem, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades, contra as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos, vós, príncipes da milícia celeste, pelo seu divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Agora, nós vamos fechar os olhos. Não se preocupem com câmera, com nada. Esse momento é nosso, é da família. Façam uma versão diferente da sua história. Nossa novena, este ano, vai chamar o amor que inclui. Vamos conhecer o nosso passado, já que tivemos uma tia que começou a escrever essa bela história 20 anos atrás. Para nos ajudar a perdoar, amar e libertar os nossos pesadelos e termos a coragem de continuar, mesmo que tenha sido difícil, pois essa é a nossa história. Um jovem da família estruturada dos princípios cristãos e bem formada, nasce em 1900, Joventino Herculano de Queiroz. O pai era um médico homeopata da região, a família era administrada pela mão forte da mãe. Muito diferente era o contexto familiar de uma jovem, Corina Paulina Vieira, nascida no ano de 1908. O ambiente familiar era mais livre, com festas frequentes regadas a bebidas alcoólicas. A prática religiosa sem obrigações, tanto em casa como em comunidade. O jovem, para se casar com os princípios ou estruturas tão diferentes, não iria ser fácil. Vamos dizer que não seria aceito. Principalmente a mãe de Juventino. Já desbravando seu sonho, ele toma a decisão de fugir e unir a sua escolhida a si mesmo. Esta jovem muito bonita,
amante de festas, sem leitura e escrita, apenas de 15 anos, inexperiente quanto aos cuidados da casa, faz com que a diferença tão acentuada de princípios e valores geram desavenças durante essa união. Com esta situação, o jovem estruturado e bem educado se encontra sozinho. E assim nasce a família que vamos conhecer os seus frutos a partir de hoje. Primeiro fruto é a Bia. Vamos conhecer a história da Bia neste momento. Rememorando a vida de Maria Cecília de Paula, conhecida como Bia. Nasceu em Monte Celeste no dia 23/11/1924, dia de Santa Cecília, a santa dos músicos. Sua mãe tinha apenas 16 anos, a primeira de uma filha de 24 irmãos. Foi para eles uma mãe, conselheira e amiga. Permaneceu em Monte Celeste até a adolescência, quando a família mudou para Paula Cândido. Gostava de estudar, mas frequentou até a 4ª série. Casou-se com Veríssimo Ferreira de Paula, agricultor, o único homem da família de 5 irmãos, cuja mãe era viúva e não abriu mão de sua propriedade rural e de seu filho. Iniciou-se uma fase de sua vida junto com a sogra, que vigiava todos os seus passos e afazeres domésticos, distorcendo-os diante do seu filho, com a finalidade de apresentá-la como inexperiente e incapaz para assumir as responsabilidades advindas de uma sitiante. Desse casamento nasceram 14 filhos. Eles foram chegando e dando sentido à sua mãe, dedicada e solícita. Para eles, transferiu-se todas as suas expectativas e sonhos. A todos ela amou por igual, sem distinção. Os seus 6 primeiros filhos chegaram ao mesmo tempo em que os seus 6 últimos irmãos, Élvio, Raimundo, Leda, Ieda, Sueli, Manuel, iam nascendo. Buscava sempre forças nas orações e não dispensava o ritual do terço, que reunia todos os filhos e esposo, e não esquecia da ladainha de Nossa Senhora. Várias são as narrativas contadas pelos filhos. Venda do leite na rua, a morada no paiol para a reconstrução da casa, os passeios que eram feitos na casa do vovô Jove, também nos dias de domingo, e festas na cidade e algumas vezes ao circo. As plantações de arroz no brejo, que envolvia todos os filhos e filhas. Os desacertos e conflitos na fase de namoro das filhas. O sofrimento e a dor da perda do Tininho. A estrepolia do Vladimir, que queimou o rosto, colocando pólvora no canudo de bambu e pôs fogo. Falar da mãe, do seu sofrimento, da sua ternura, trazia presente outras recordações que fazem dela uma grande mulher. E é ela que agradecemos o grande incentivo para que estudássemos. Deixou o costume de comemorar com alegria e bastante fartura de doces e comidas variadas, as festas do Natal e passagem do ano. Acolher as visitas com biscoitinhos, bolinho de chuva e um cafezinho de rapadura era o seu maior prazer. Um marco grande que ela vivenciou foi a virada do ano de 1992 para 1993, onde conseguiu reunir todos os filhos e alguns netos em Brasília, momento de celebração e alegria. Em 1993, foi momento de vivenciar as bodas de ouro, juntos brilharam até o fim. Fiéis aos compromissos,
feito diante do altar. Para eles, o sacramento do matrimônio era um sinal forte que selava para sempre duas vidas e lhes garantia as condições necessárias para assumir com dignidade até o fim esta vocação para se constituir família. Segundo fruto, Zico. José de Queiroz, a missão gratificante de caminhar muito junto do pai e da mãe, sustentando e partilhando com eles as dores e as alegrias do dia a dia. O tombo no aceiro de cal, de onde saí bastante queimado, a morte da Nair, as noites dormidas sobre esteiras no chão, o café adoçado com a cana-de-açúcar socada e coada, o jogo de bicho que movimentava as tardes de Monte Celeste, o vestido de camisola dos homens até os 10 anos, mais ou menos, a alegria de se vestir a calça curta e depois comprida, a pedra fundamental da igreja, as caçadas do pai com seu amigo Belo e Tião, seu irmão, os passeios com minha mãe, o único quarto da casa onde se dormia, comia e brincava, a epidemia de disenteria bibiana que nos pegou a todos, a fome que passamos quando o papai estava em São Paulo e o desespero da avó Cota para cuidar de nós e nos dar o que comer, a mudança para Paula Cândido, a vontade de voltar era muito assustador por conta do desconhecido. Há um ditado popular que diz assim: desgraça pouco é bobagem. Na nossa vida isso era real. Parece que as coisas vinham acontecendo imperceptivelmente, lenta e persistentemente, os dramas se acotovelavam sem que pudéssemos deter. Todos os dias, a fome volta com sua fúria, e há que amansá-la. Recordo-me de um tempo em que o pai, a mãe, a Bia e os 3 adoeceram. Assim que o pai conseguiu se sustentar sobre as pernas, ele me pediu para falar com o Sr. Tide, seu grande amigo, locatário do fundo da venda, avaliado em 80 mil réis. Ao terminar de dar o recado do pai, que lhe pedia o fundo da venda para trabalhar, entregou-me imediatamente, sem pestanejar, para nós, a fim de que pudéssemos realizar ali o nosso comércio. Quanto ao pagamento, seria quando e como pudéssemos. Vi as lágrimas rolarem no rosto do pai quando lhe relatei as palavras ditas pelo senhor Tide. Agora, mais reanimado e tomando pé da situação, levantando a cabeça e olhando firme para o ponto no teto, o Zico prossegue filosofando sobre a situação. Aprendi com este fato que a vida não é um problema. Se tentamos resolvê-la, não a compreenderemos. Só a fé explica muitos fatos. Na nossa história familiar não foi diferente. Enquanto passávamos por esse sufoco da dívida, o tempo passando, muitas bocas para alimentar, eis que um fenômeno religioso toma corpo na cidade de Urucânia. E, através da intercessão do padre Antônio Pinto, muitos milagres começaram a acontecer durante as celebrações. Vários doentes são curados, a notícia se alastra. Muitos romeiros começam a fazer de Urucânia um lugar de peregrinação. O movimento cresce. Nossa casa comercial vira pensão, ponto de ônibus e de pau de arara, restaurante, tudo. As estradas quase intransitáveis, muita chuva. Nossa casa não pode fechar de tanta gente dormindo. Milagre, foi uma bênção, pagamos toda a nossa dívida, reformamos e ampliamos a casa e diversificamos os nossos serviços. Nunca vi tanto brilho num olhar como neste momento. A grande lição que o pai nos deixou foi a sua honestidade nos negócios, nas relações sociais. Nunca ouvimos brigar com algum freguês que lhe devia ou cobrar além do preço, conforme a contabilidade registrada nos livros. Minha história de namoro é bem original. Aos 16 anos, olhei para Raimunda, mais conhecida por Nega, e me encantei pela sua simplicidade e beleza. Durante 3 anos, ficamos só nos olhando de longe, flertando, tudo escondido. Ninguém sabia. Um dia, a Anita, sua irmã, e o Jacinto
meu amigo, descobriram nossos olhares e fizeram de tudo para nos aproximar um do outro. Aos 19 anos, pela primeira vez, saí com a namorada e também neste dia calcei sapatos pela primeira vez. A mãe da nega, Dona Raimunda, mulher viúva, mãe de muitos filhos, não permitia a visita dos namorados à sua casa. Ela me recebeu uma noite, às 22 horas, na fazenda, distante cerca de 8 quilômetros da cidade. Para mim, esse gesto de confiança da minha futura sogra foi algo que me fez aumentar a responsabilidade e crescer a minha autoestima. Enquanto meus irmãos começavam sua vida profissional fora, eu, na estância do senhor José Maurílio, não tive muito este privilégio. Sempre trabalhei junto do meu pai. Era louco para estudar, servir o exército, viajar. Nada disso pude realizar. Quando me lembro das diversas oportunidades de estudos e viagens, de trabalhos mais rendosos e mais conformes à minha vocação, que deixei de vivenciar. É um pedaço de mim. Enquanto eu ia amargando esta frustração, trabalhar era a ordem de comando diariamente. Lembro-me até de fazer picolés. Ainda solteiro, aprendi a aplicar injeção muscular intravenosa, cheguei a aplicar 20 num só dia. Certa vez, quando acompanhava o pai internado na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, ajudei a irmã a atender os doentes. Ela gostou de mim e me ofereceu emprego, mas eu acabei não ficando. Minha vida política, eu comecei aos 40 anos. Só não foi antes, porque eu fui protelando essa decisão, porém, dessa vez não tive como fugir. A princípio, saí como candidato único, apresentou-se depois outro candidato, o senhor Geraldo Vitor Teixeira. Fizemos amigavelmente a campanha sem comícios. Eu saí o dia todo para as visitas de casa em casa a cavalo. Meus cabos eleitorais eram entusiasmados. Foram o senhor Rafael José e o senhor Tito Teutônio. Na apuração das eleições na comarca de Visconde do Rio Branco, nosso município foi sorteado como o primeiro a serem apurados os votos. Proclamada a vitória, o abraço primeiro foi do meu adversário. Ao chegar em Paula Cândido, a primeira pessoa que vi foi Dona Nica, de avental, correndo para me abraçar e gritando. Assumi a prefeitura em 1967. Nesse mesmo mês, aconteceu a festa de São Sebastião. Eu carreguei a bandeira do santo e o Geraldo, meu adversário político, nas urnas, carregou o mastro. A posse do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003, me fez recordar a minha, onde o povo dizia: será que estamos em Paula Cândido? Profetizava dentro de mim que não seria simples administrar esse pequeno município tão tumultuado politicamente, com muitas cabeças querendo mandar e exigindo benefícios pessoais. Na vida familiar, foi marcada por muitos acontecimentos de dor. Nossos 2 primeiros filhos, Maria das Dores e José Valente Queiroz, faleceram logo após o nascimento. Marise, nossa terceira filha, recebeu todos os cuidados especiais, antes, durante e após o nascimento, e cresceu saudável, nos proporcionando grandes alegrias. Maria do Carmo veio a seguir, e por um pouco de tempo, mais ou menos 3 anos, ficou conosco e partiu. Foi muito sofrido. Sua perda foi uma dor que parecia não ter fim. Quando chegou Alberto, de novo nos preparamos e nos cercamos de todos os cuidados. Valeu! Hoje ele está aí, já é papai de 3 filhos. Depois do Beto, a nega passou por um aborto que lhe foi fatal. Poucos dias antes de partir desse mundo para Deus, ainda no hospital enfraquecida, suplica por mais um tempo, quer tempo para cuidar de nós. Pois aí Deus tem os seus caminhos e o seu modo de agir misterioso e muitas vezes incompreensível. Resta-me abrir as mãos e o coração e viver como Abraão na expectativa da fé. Deus providenciará. Compreendi que as forças da vida e morte fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Anos difíceis, críticos, que me exigiram para sobreviver, buscar na fé, na oração, no trabalho e na convivência familiar e social a cura da dor e de me recuperar.
Durou 18 anos o nosso casamento. Em 1975, depois de uma vida de 7 anos viúvo, casei-me com a Angélica Duarte. Levamos o Monsenhor Licínio Urucânia na igreja onde o padre Antônio Pinto fizera tantos milagres, inclusive o milagre de salvar a nossa família da fome. E lá recebemos o sacramento do matrimônio pelas mãos do vigário da nossa terra e na presença de muitos dos nossos familiares e amigos. A partir de então, muita coisa mudou. Hoje, 30 anos já passados, continuamos fiéis aos nossos compromissos. Fui descobrindo na Angélica virtudes e dons que fazem dela uma pessoa dedicada, uma companheira ideal. É muito querida por seus irmãos e familiares que a visitam sempre e procuram aqui um lugar de acolhimento e descanso. É perita na arte de cozinhar. Outra característica é sua fé, sua vida de oração e fidelidade aos princípios cristãos. A minha história é essa. Aprendi com ela que ninguém pode ficar parado na porta. Na verdade, não há porta alguma e nem porteiro. Você vai e não tem como parar. Eu fui e aqui estou. Perceberam que este ano a nossa novena é da família, né? Vocês vão seguir esse roteiro. Quem tiver o livro e tiver mais curiosidade de andar por essa história junto, esses 9 dias, vai ser um prazer. O passado abre as portas para o presente entrar e perceber que não é fácil para ninguém. Somos feitos de carne, alma, sentimentos. Precisamos entender e aceitar, perdoar e amar o passado dos nossos. Pois estes também pertencem. Aceitar as dores, cicatrizes e traumas que nos foram feitos. No Horto das Oliveiras, quando os soldados chegaram para prendê-lo, junto estava um traidor e aos poucos, todos foram chegando para ver todo o vexame, vergonha, exposição, daquele que havia dado seu sim para nos salvar, e para mostrar qual era o melhor caminho a seguir. Diante de toda tortura e sofrimento, ele decidiu amar e perdoar. Assim, para a nossa história acontecer, este homem decidiu silenciar, abraçar a sua cruz com amor e coragem, pois este é o único caminho que você hoje pode entender. Que você não é perfeita e que suas dores só poderá te libertar se você decidir amar e ser amado pelo seu passado. Para que a graça fosse alcançada, ele preferiu viver, aceitar e amar nossos pecados, para não nos ver perdidos. Toda a sua dor seria para a nossa libertação. O sangue derramado seria oferecido para aqueles que não sabem o que fazem ou o que falam. Desde que quando Jesus decidiu que não iria se defender, ou mesmo contrariar as lutas, ele sabia que a guerra contra o inimigo só seria vencida com amor. Só o amor cura e liberta. Espero que façamos um trajeto com muita misericórdia, pois quando Jesus nos amava, ele nos perdoava. Não tem como amar sem perdão. Nessa nossa caminhada de 9 dias, vamos entrar no passado com muita misericórdia, pedindo perdão aos nossos, pois fizeram o seu melhor, com pouca condição e muita condenação. Medos, incertezas, choros, raivas, lutas,
pouco conhecimento. Imagino mesmo que em tamanha pobreza e falta de recursos, eles ainda se sentiam privilegiados. Olha que lindo. Conseguem entender isso? Esse ano, estudar esse livro e esse ano tentar imaginar o que esse nosso passado passou, né? Uns ainda estão aqui, outros já se foram. Escrever essa história para hoje a gente conhecer não é fácil. Se para você hoje, que teve algum problema com a mamãe, com o papai, ou mesmo com o vovô ou a vovó, com todo o privilégio que você tem hoje e que eles não tiveram, peça perdão. Porque nós tivemos mais oportunidades, né? Nós tivemos mais recursos, mesmo sendo criado em meio de tapas, de brigas, de complicações, vocês percebem que o passado deles também foi assim. A vovó, com 15 anos, já enfrentava um preconceito, coitada, de não ter a mesma social, a mesma condição social que o vovô. Ou seja, é como se ela não tivesse o direito de gostar daquele homem, ou aquele homem daquela menina. Olha o que a diferença faz na vida de um casal. Ele é apaixonado por aquela menina linda. Ele resolve fugir e casar com ela. Mas quando ele casa, ele percebe que toda aquela estrutura que ele conhecia, toda aquela estrutura que ele tinha em mãos, era muito diferente do que ela tinha. O amor havia cegado os dois. E agora? E agora? Percebem? Nós vamos perceber esses 9 dias o que eles passaram. Nós vamos perceber. Nós vamos perceber, nós vamos amar, nós vamos perdoar o destino e o passado. Porque se eu quero ser livre, sabe, gente, se eu quero ser uma pessoa melhor, eu preciso conhecer o meu passado, amar o meu passado e dizer, tá tudo certo. Valeu a pena. Porque ele, você querendo ou não, faz parte da sua história. Essa é a nossa história, que nós, esses 9 dias, vamos aprender a amar. Vamos aprender a respeitar. Eles tentaram fazer o melhor. Se não foi o seu melhor, foi o que eles conseguiram. E é por isso que você hoje está aqui. E é isso que Jesus espera da gente. Ele não espera que você só acerte. Ele não espere que você só seja aquele rapaz brilhante. Não. Ele sabe que você vai errar, mas ele não quer que você permaneça no erro. Ele quer que você faça uma história melhor. A melhor que você puder. E, para mim, isso é caminhar para um Natal diferente. Faça a sua família melhor do que essa que nós vamos ver. Aí sim você vai estar fazendo a diferença. Luana, coloca a música para nós. Agora.
Preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Se está chegando o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, mundo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Muito bem, meu povo, hora da partilha. Hora de dizer o que achou do nosso primeiro dia, o que achou do nosso tema. Vamos lá! Abre o microfone e vamos conversar. Começa. Boa noite. Boa noite. Meu nome está errado aí, viu, gente? Eu me chamo Adma. Eu li o livro. Eu sou muito amiga da Eva, da família toda. Aí eu fiquei maravilhada com a história, é muito linda mesmo. Então, estou convidada para participar novamente, aqui estou. Linda história, e vamos seguindo. Beijo a todos. Beijo, obrigada, Adi. Mais alguém? Pode falar. Bom, Ô, Luana, ah, eu quero esse livro, minha filha. pode deixar. Na festa do Natal, nossa, eu vou sortear um. Vou sortear. Vou ver qual é o sortudo que vai ganhar. Eu não quero saber de sorteio. Oi, Lenice. Oi. Eu não quero saber de sorteio, não. Eu nem sabia desse livro. Eu quero um. Tia Eva, estou ouvindo aí, né? Eu vou arrumar um para você, Neida, pode deixar, tá? Onde eu conseguir esse de sorteio, eu vou arrumar Já mais. está garantido. Tá bom? Olha, pode ficar tranquila que o seu já está garantido, tá? Tia Eva, eu adoro ler e essa história eu não sabia. Estou sabendo agora. Pois é. Vai ganhar o livro diretamente da autora. Da autora. Com certeza. Isso. Que glória. Uhum. Tá bem, obrigado. Estava fazendo um resumo da história de mãe, mas não contive. As lágrimas desceu. Não Eu contive. vi, daqui, eu falei com o Claré aqui agora que você estava chorando.
E aqui na novela, mais uma vez. Tá? Oi, Lenice, cadê o salmo? Calma aí, calma aí. Calma aí. Mas não foi só eu. Meu filho chegou de Belo Horizonte, pegou o livro lá em cima da mesa, foi ler. Ele falou, mãe, engasguei. Engasguei, viu? Tive que me conter para as lágrimas não descer. E por mais que a gente, né, conheça toda a história, viveu toda a história, mas quando você lê e recorda a história, né, é vivenciar novamente. É retomar a sua história de vida. Né? E essa novena eu acho que vai ser algo muito bom, né? Porque a gente vai reviver, por mais que a gente lê o livro, tem conhecimento, mas nós vamos reviver, né? Uhum. A gente vai relembrar toda a nossa história, né? E isso é algo muito bom, né? Saber de onde que a gente veio, quais são as nossas heranças, né? O que de bom a gente herdou, de tudo que ficou, né? Eu vejo assim, essa bodas de ouro do Vivi no final de semana, que maravilha, né? Sua família, tá sua família, nossa senhora, que felicidade. Isso a mãe trouxe mesmo para nós. Isso a mãe trouxe e deixou como raiz para a gente, sabe? Nossa, é dela mesmo. O prazer dela de estar junto, de estar com todo mundo, ela nunca se preocupava que tinha muita gente, que a comida Se ia caber ou não. se ia caber, se a casa ia dar para dormir todo mundo. Não tinha nenhuma preocupação com relação. No fim, tudo se ajeitava. Né? Os de fora que chegavam, os netos de fora, mais os daqui, tudo se ajeitava. E era uma festa só. Nossa, mãe, como era bom e como é bom até hoje, porque graças a Deus essa cultura a gente ainda mantém até hoje, né? Nós, na nossa família, a gente consegue se reunir no Natal, uma média. Nós já chegamos a umas 70 pessoas. Já chegamos a 80 pessoas. Nós já chegamos nessa média, entendeu? De reunir sem problema algum, só alegria, sabe? Só alegria mesmo, tá? E a gente, até hoje, a gente reúne, né? A gente conversa, a gente, né, conta, brincadeira, faz brincadeiras sadias, morre de rir, envolve os pequenos, os grandes, os adolescentes, envolve todo mundo. Né? E eu agradeço a Deus, porque isso foi dela mesmo. Isso foi ela que nos deixou. E aproveitando, já que minha mãe está de microfone aberto, eu acho que vai fazer a gente, essa novena, engraçada. Eu não estaria aqui, né? E por diversas vezes eu disse para ele, falei, não dá, Meirinha, não, como é que eu vou fazer e tal? E não teve jeito. Deus me colocou e me deixou aqui, falou, não, daqui você não sai não, você precisa estar lá. E o que eu acho que vai ser mais interessante, assim, que por mais que, por exemplo, igual eu perdi minha avó, eu tinha 10 anos, então eu não vivi muita coisa, eu não lembro de muita coisa. Muita história eu escuto dos meus primos, dos meus tios, mas eu não tenho muitas memórias da minha avó. Do meu avô eu já tenho mais. Mas eu não tenho tantas memórias. Mas esse perdão que a Meirinha tanto fala, né, que a gente liberar esse perdão, para a gente trazer esse perdão, serve também para a gente liberar o perdão para os nossos pais, né, para as pessoas mais velhas, porque traz a memória do que eu vivi com a minha mãe, com meu pai, né, então traz toda essa memória também. Então, acho que com os meus tios, né, com todo mundo, então, acho que vai trazer para a gente refletir, não só liberar o perdão, né, para os meus avós, mas para todos, né, num âmbito geral, porque ela vai falando, vai trazendo várias memórias na cabeça de vários momentos, de várias coisas. Então, acho que é isso. É isso mesmo. É muito bonito quando a gente começa a escutar as histórias, a gente volta no tempo, né? Há quantos anos atrás, sem condição nenhuma, mal tinha um rádio, não existia nada, e a gente vê a força dessas pessoas, a fé dessas pessoas, a vontade de vencer, e isso anima muito a gente, porque muitas vezes, por qualquer coisinha, eu, pelo menos, me sinto fraca, desanimada. Então, quando você escuta isso, essa fé, essa força, isso te anima, isso te levanta.
e ainda me fez pensar no caso da minha mãe, isso há mais de quase 70 anos atrás, né? Quando a Cacau morreu, que foi por um erro médico, as pessoas iam visitar a minha mãe e falavam que não conformavam por ela ter morrido por erro médico, uma menina de 3 anos. E a minha mãe falava para as pessoas, Nossa Senhora merece. Então, a voltar no tempo e ver a fé dessa mulher para falar algo assim, perdendo uma filha, é algo que alenta muito o coração da gente, né? E me faz lembrar de pai como uma pessoa que unia muito a gente. Eu e o Betinho, graças a Deus, somos muito unidos. No último Natal que a gente viveu com ele, foi a coisa mais linda, os netos todos. Então, esse legado ele deixou e isso a gente vive, né? Os filhos do Betinho são meus filhos, e os meus filhos são filhos dele. Então, somos apenas nós dois, mas a nossa amizade é muito grande. Então, é muito bonito ouvir isso. É isso aí. Que bom, né? Que bom. Eu queria falar um pouquinho. Betinho não quer não, mas eu vou falar. Tá. Seu Zico foi um pai, né? Acho que todo mundo percebe assim como eu gostava dele, gosto dele, e é uma figura, como a Marise falou, sempre presente. Toda vez que a gente se reúne, tem uma história para contar dele, porque ele adorava contar causo, né? Até no livro tinha, eu acabei saltando a história, que é a frase dele, quando o cavalo passa arriado, não perca o cavalo. E o seu Zico, ele é figura presente até hoje. Os bisnetos sabem quem foi o vô Zico. Os meus filhos têm o seu Zico tatuado. Então, assim, para mim, ele era um exemplo de fortaleza, porque ele não passou pouca coisa, não. E é um exemplo, um modelo, sabe? E presente toda vez que a gente precisava. Então, acho assim, eu queria falar isso sobre ele, porque ele é saudade. Ele é saudade, mas ele é muita presença também. Amém. Obrigada, Gi. Mais alguém quer falar? Vou falar um pouquinho aqui, porque esses dois aí, tanto o Tia Bia quanto o tio Zico, né, fizeram parte da minha vida também. Não tem como não ouvir a história da Tia Bia, né, e lembrar desse café de rapadura, essa colheita, aquela risada gostosa lá na casa dela, que saudade que me deu, vou lá qualquer hora visitar. É muito gostoso assim, lembrar tudo isso e ver a força daquela mulher sempre sorrindo. Tia Bia sempre sorrindo, sempre feliz. Tia Bia foi no meu casamento lá em Guarapari. Tem a foto dela que eu mostrei ao Vivi, de que ele veio convidar aqui a gente para bodas, como que ela gostava de participar das festas, dos eventos, né? Então, é muito bom. E o tio Zico nem se fale, né? Ele é meu padrinho, porque todo semestre eu ia lá, ele me ajudava. Eu me formei graças ao tio Zico. Ele me ajudava financeiramente, todo mês o tio Zico me ajudava. E não só financeiramente, mas era o exemplo dele, era essa força dele. Na época já estava, né, já era casado com a Angélica, como que pai, né, um dos irmãos, é o 10º filho, ele se identificava com o tio Zico, né, e o tio Zico também com ele. E de vez em quando o tio Zico soltava aquelas histórias de pai mesmo, eu falei assim, gente, que coisa bacana. Só assim, são irmãos e irmãos muito, muito ligados mesmo, e as histórias vão se entrelaçando, e isso é muito bom de ver e muito gostoso de sentir. Então, um abraço aí a todo mundo das famílias e que bom estarmos aqui hoje. Obrigada por tudo isso aqui, viu, Meirinha? Meirinha, Luana, tias, todo mundo está aqui, que acho que todo mundo tem um pouquinho aqui para esse momento estar acontecendo. Boa noite. E aí, galera? Então, hoje falo bastante de amor e perdão. E, na verdade, eu queria colocar
que, na verdade, eu prefiro colocar como gratidão do que perdão. Eu queria relacionar. Vou falar do meu, para mim, né? Que eu tenho mais a agradecer de ser grato pelos meus antepassados, por tudo que passou. Eu não vejo a necessidade de eu pedir tanto perdão ou de perdoar eles, muito pelo contrário. Eu quero falar que eu tenho que agradecer, eu tenho muita gratidão, eu sou grato por todo o meu antepassado. Eu tenho bastante memória do tio Zico, da tia Bia. Tenho mais memória do tio Veríssimo, né? Que eu acabava. Mas a tia Bia com os biscoitinhos dela, quando ia lá, tem muita história que tinha um Zico na fazenda, dormindo lá, de me acolher, de eu chegar de rabinho de cavalo em Paulacando, desse homem ficou louco. Mas é isso, eu tenho muita gratidão por todo o meu antepassado. E aí, um beijo para todo mundo. Beijo, querido. Beijo. Mais alguém? Então, eu vou terminar a minha colocação falando que eu tenho a melhor memória possível da tia. Mirinha? Vou falar? Fala, Manelo. Olha, eu vou contar a história do Vivi. Ele mudou essa semana passada. O Vivi tinha coragem, gente, de pegar o seu vovô jovem, esse filho de Bia Veríssimo, carregar ele nas costas, com a cartucheira, para caçar pomba. Papai era viciado no fim da vida dele, em fazer suas caçadinhas. O Vivi, que mereceu essa bola de ouro, carregava o seu avô com uma tremenda cartucheira e aquela bagagem toda, só para satisfazer papai. Vivi, um abraço para você, você está no meu coração. Que lindo! Então, eu tenho a melhor recordação possível da tia Bia, porque eu adorava ir para a roça na charrete, com a Helenice e a Rita. Eu adorava tomar banho e vestir a roupa delas. Eu adorava dormir no canto da Dolores. Eu brincava com elas o dia inteiro, mas dormia no canto da Dolores. Eu adorava a comida, os biscoitinhos. Eu adorava aquela meiguice. Eu adorava aquela coisa mais fofa que foi a tia Bia. Eu acredito, né, que tenha saído realmente uma bênção. Pensa, eu só penso em alguém que, diante de tanta miséria, de tanta dificuldade, nascer de um casal tão jovem, tão perdido, e vir uma pessoa tão sóbria, tão linda, tão meiga. Só pode ser um presente, né? O Tizico também é meu padrinho, e eu vejo ele mais como aquele que era o cajado, né? Era o porto seguro do vovô, como a direção, porque eu sempre vi ele ser o porto seguro também do meu pai, né? As histórias, iniciar a carreira do meu pai junto ao Tizico. Então, eu sempre olho para o Tizico e vejo como um porto seguro. Ele mandar um recado para o Tidandão, que eu precisava ir no hospital vê-lo, para mim foi uma honra. Eu acho que, como afilhado, realmente precisava ir, né? Então, um homem digno. Mas, no final, a gente vai falar muito dessa honestidade, dessa dignidade, né? Muito, muito, muito. Então, está muito bom, está muito gostoso, mas nós precisamos prosseguir. E agora vamos com o Salmo, com a Marise. O microfone está fechado, Marise.
O justo confia em Deus. Você que habita o amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Javé: meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura. Você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, a você nada atingirá. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos, porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais o atingirá, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos, para que seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre cobras e víboras, e pisará leões e dragões. Eu o livrarei, porque a mim se apegou. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Eu o livrarei e glorificarei. Vou saciá-lo de longos dias, e lhe farei ver a minha salvação. Agora, Vivi, é com você. Vivi, seu microfone está fechado. Se tivesse dado a missão para mim, não estaria na mão, hein? Do céu. Eu sabia. Ô, meu pai, ele não pode perder. Vivi, amada. Peraí que tá entrando um outro aqui de novo. Deve ser ela, não deve estar conseguindo. Peraí. Ah. Entrou com o nome de Lulu. Vamos ver. Ah lá. Ah, ela aí, ó. O meu celular deu pau aqui. Eu vou ter que até sair de onde eu tá. Peraí. Falha técnica, pessoal. Posso te remover? Que aí não fica dando Pronto, já saí. Pessoal, boa noite. Eu sou Viviane, filha do tio Lulu, para quem não me conhece, tem um monte de gente aqui que eu não conheço. Ele é o 10º filho aí da família Queiroz e filho da do Carmo. E aí eu me sinto muito honrada aí de participar do clã, tanto da família Queiroz como da família Oliveira. Eu e a Meirinha, para preparar aí essa novena para a gente estar aqui, a gente teve várias conversas, várias preparações, e dentro dessas conversas, a gente entendeu que para a gente fazer um fechamento, a gente deveria fechar falando a respeito da prosperidade, porque quando chega todo final de ano, a gente fala para todo mundo, feliz ano novo e que seu ano seja próspero. Então, o que é essa prosperidade? Então, esse ano eu participei de 2 cursos sobre prosperidade e prosperidade com espiritualidade, e aí a gente resolveu que a gente faria essa finalização. E para o nosso primeiro encontro, eu quero convidar todos vocês a pensar o que é a prosperidade para cada um de vocês. A gente acabou de ouvir
duas histórias profundas da nossa família. A história da tia Bia e do tio Zico. Num primeiro momento, a gente pode pensar, nossa, será que 24 filhos é uma família próspera ou uma família escassa? Qual é a definição que eu fico com isso? É uma família que tinha pouco ou uma família que tinha muito? É uma família que conquistou tudo que ela podia com o que ela tinha, fez de um limão uma limonada, ou ela ficou na escassez? E aí, a prosperidade, ela é individual e para cada um. E qual é a sua prosperidade? Como que você pensa a respeito da sua prosperidade? Como que está a sua saúde? Como que está o seu amor? Como que está a sua vida? Como que você pensa se Deus é bom para você, se Deus não é bom para você, se você tem muita gratidão dentro de tudo isso que você vem conquistando? E aí, a prosperidade, ela é movimento, gente. O que é ser próspero? A gente tem que ter movimento. Prosperidade é vida. Prosperidade é a gente ir para frente. E aí eu fiquei muito emocionada, porque como o conceito de prosperidade é movimento e vida, eu quero ficar aqui com a frase do tio Zico. A minha história é esta. Aprendi com ela que ninguém pode ficar parado na porta. Na verdade, não há porta alguma e nem porteiro. Você vai e não tem como parar. Eu fui, eu estou aqui. E você, está parado? Você vê uma porta? Como que você vê a sua vida? Então, dentro da nossa própria família, e a gente fazendo essas curas, nós vamos conseguir chegar no mais profundo da nossa prosperidade. E qual que vai ser o convite? O dê para casa, você vai pensar entre hoje e amanhã quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades que faz com que você conquiste uma vida cada vez melhor. A gente viu aqui que a tia Bia, com o sorriso largo dela, com a simplicidade de viver dela e com a capacidade de ver sempre o meio copo cheio, ela recebia todas as pessoas dentro de todo o caos que poderia ter, com muito amor e gratidão. O tio Zico vem de uma família que ele, o que ele traz para a gente? O estudo, ele chega numa carreira política, ele tem uma ascensão, e aí ele coloca que a honestidade para ele é o principal talento dele, junto com a capacidade dele de se relacionar. Qual é a sua capacidade? Então, o nosso hoje dê para casa, dentro da nossa construção de prosperidade, é a gente descobrir quais são os nossos talentos e o que a gente pode fazer para ter uma vida cada vez mais próspera. E nesse momento, eu vou pedir para todo mundo fechar os seus olhos, fazer uma respiração bem profunda, entrar para dentro de si e entender cada vez mais aonde que está essa prosperidade dentro de você. E eu quero, Senhor, Deus Todo-Poderoso, agradecer imensamente o dia de hoje, a oportunidade de conhecer a grandiosidade dessa história da tia Bia e do tio Zico. Queremos agradecer a vida de todos que aqui tiveram presentes e reunidos em seu nome. Queremos agradecer, Senhor, a nossa vida, a nossa família. Renova a nossa vida, entra dentro da nossa casa, cura-nos, Senhor, de tudo que tiver que curar, entrega-nos, Senhor. E eu agradeço imensamente pela vida de todos os que estão aqui presentes. Em nome de Maria, eu peço uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso aí, chegamos ao final do nosso primeiro dia. Espero que você tenha gostado.
Amanhã aguardo vocês novamente, às 8h30 da noite, né, para continuarmos. Colocamos aí a gravação para aqueles que não assistiram, para quem você quer enviar, para participar, né, para estar com a gente nesse momento. Foi muito bom. Espero vocês até amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite. Tchau. Pode falar boa noite.